Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula em Direito Ambiental, aqui na Escola até Aprovação. Hoje nós vamos trabalhar diretamente com os princípios do direito ambiental. E aí, para a gente trabalhar os princípios do direito ambiental, a gente, antes de começar, precisa estabelecer algumas premissas. Principalmente, o aluno que nunca teve contato com a matéria. E aí, quando ele busca estudar o direito ambiental, ele normalmente fica com aquela dúvida de qual doutrina buscar. E aí, quando ele vai iniciar o estudo dos princípios do direito ambiental, ele se depara com uma série de diferenças entre os doutrinadores, até os mais respeitados no assunto. Então, se eu pegar, por exemplo, o professor Paulo Afonso Leme Machado, comparar com o professor Ed Milaré, comparar com o professor Romeu Tomé, por exemplo, ou Paulo de Bessa Antunes, ou até o livro do Frederico Amado, a gente vai ver que a abordagem no que diz respeito aos princípios, ela varia demais. Cada autor tem a sua relação de princípios. Então é por óbvio que a gente vai trabalhar aqui nessa aula com os princípios que são comuns a todos os doutrinadores, independentemente da nomenclatura que cada um desses autores utiliza. Pode ser que, por exemplo, eu esteja estudando uma doutrina que trate o princípio do desenvolvimento sustentável como sinônimo do princípio da solidariedade intergeracional. Como pode ser também que eu seja obrigada a estudar uma doutrina que fale do princípio da solidariedade intergeracional como princípio da equidade. Então, é muito importante que a gente até tenha, né, noção dessas variações, porque o examinador gosta de dificultar a nossa vida, mas o principal é vocês entenderem o conteúdo, é vocês solidificarem uma base. Porque vocês sabendo de fato o conteúdo daquele princípio, qualquer nome apresentado, vocês vão conseguir de fato chegar à resposta correta, né, daquela pergunta, daquela questão, tá? Então isso é muito importante. E isso é tão importante que quando vocês estudam o direito ambiental, vocês precisam levar como uma base, né, que todo o assunto, toda a matéria, toda a lei, né, dentro do nosso microsistema normativo, apresenta base principiológica, seja por intermédio de um princípio específico daquela lei, como acontece lá no artigo 6º da Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vocês conseguem ver nitidamente a presença de princípios específicos atrelados àquele assunto, como a visão sistêmica dos resíduos sólidos, né, com seus valores econômicos, culturais, sociais, etc., como também a previsão de princípios gerais, como precaução, prevenção, desenvolvimento sustentável, dentre outros. Então, isso é muito importante, porque os princípios, eles fundamentam todo o microsistema normativo ambiental vigente. Então, é de suma importância a gente estudar cada um desses princípios de uma forma bem tranquila e aprofundar sempre que for possível aquele ponto, aquele aspecto. O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês, tá? É o princípio, na verdade, antes até de trazer os princípios em espécies, portanto, eu quero pelo menos que vocês saibam que, como eu mencionei, nós temos princípios que são hermenêuticos, nós temos os princípios gerais, como eu mencionei para vocês, e também é possível a presença de princípios específicos nesses diplomas que compõem o microsistema normativo. E isso é muito importante porque se vocês avaliarem, né, a nossa estrutura, o nosso microsistema normativo, pelo menos dois grandes princípios eu vou poder utilizá-los como princípios até mesmo hermenêuticos, como, por exemplo, o princípio do indúbio pro natura e o princípio da progressividade ambiental. A doutrina do professor Ingo Sarlet, do professor Tiago Fernsteifel, ele fala bem, né, ela trata bem dessa diferença dos princípios hermenêuticos, dos princípios gerais, dos princípios especiais, né, princípios específicos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, pelo menos,
para o princípio do indúbio pro natura enquanto um princípio hermenêutico. O que seria o princípio do indúbio pro natura e que a gente pode até atrelar esse princípio a um instrumento de aplicabilidade prática que acabou sendo consolidado num verbete sumular do STJ, que é a inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente. O princípio do indúbio pro natura, ele traduz-se na ideia de que, no caso concreto, havendo dúvidas em relação àquela atividade causadora ou não de um dano ao meio ambiente e à saúde humana, eu vou simplesmente atuar em prol do meio ambiente. Então, no princípio indúbio pro natura, é que, na dúvida, eu tenho que atuar, eu tenho que agir em prol do meio ambiente. E esse princípio, inclusive, ele está relacionado diretamente, assim como o princípio da precaução, que a gente vai ver mais tarde, à súmula 618 do STJ, porque ela vai dizer o seguinte, que é possível a inversão do ônus da prova em matéria de direito ambiental. Então, vamos imaginar que, num caso concreto, de um lado eu tenho o Ministério Público, né, ingressando com uma ação civil pública em face de uma determinada sociedade empresária, uma pessoa jurídica de direito privado qualquer, que, pela definição do artigo 3º, inciso 4º da Lei 6938 de 81, é um agente poluidor. E essa sociedade, essa pessoa jurídica de direito privado, ela simplesmente precisa se defender, né, no âmbito daquela ação civil pública, dizendo que, olha, não causei o dano. Ou ela pode até sustentar, apesar de não ser aceito no nosso ordenamento jurídico, que ocorreu uma determinada causa excludente de responsabilidade. Isso a gente até vai ver depois. A gente sabe que não é aceito, mas ela pode alegar. Se ela vai ser aceita ou não, isso é outro papo, mas ela pode alegar. E o Ministério Público, diante dessa empresa, dessa pessoa jurídica de direito público, ele acaba requerendo a inversão do ônus da prova com base na súmula 618 do STJ e na sua vulnerabilidade técnica de produzir aquela prova específica em decorrência do dano causado. E ele acaba alegando também que essa pessoa jurídica de direito privado, ela possui capacidade suficiente, ela possui não apenas, né, aspectos econômicos e financeiros que deem suporte à produção probatória, mas também ela possui aí uma capacidade técnica. Daí porque ele pede a inversão do ônus da prova. Isso é possível no direito ambiental? Claro que é, porque a gente tem como princípio hermenêutico o princípio do indúbio pro natura. Na dúvida, eu tenho que proteger o meio ambiente. Eu tenho que buscar a máxima efetividade daquele direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tudo bem? Então, esse basicamente é o princípio, tá, do indúbio pro natura, que inclusive foi um princípio expressamente aí incluído no acordo, né, de Escazú aí que nós tivemos recentemente. Então, esse era o princípio hermenêutico que eu queria dar um destaque para vocês, porque de fato ele tem uma relação com essa súmula, e essa súmula é muito importante e já caiu, inclusive, na primeira fase aqui do TJ do Rio de Janeiro, tá? Então, cuidado com essas correlações que a gente tem. Renata, mas por que você faz toda hora essas correlações? Seja até dentro do próprio direito ambiental, ou seja do direito ambiental com outros ramos do direito, como nós vamos ver daqui a pouco. Porque, na verdade, o direito ambiental ele possui também uma característica importante, que é a transversalidade. A gente não tem um tempo muito hábil para comentar sobre tudo possível, mas a verdade é que a gente tem essa característica da transversalidade. Então, o direito ambiental ele se correlaciona, tangencia todos os demais ramos do direito, apesar de ser considerado um ramo autônomo aí do direito brasileiro. Tudo bem? Tranquilo? Não só do direito brasileiro, mas em especial, já que a gente está aqui conversando com vocês, do direito brasileiro. Tudo bem? Bom, visto esse princípio, o segundo princípio que eu quero trabalhar com vocês é um princípio bastante interessante, porque a gente vai fazer algumas correlações também importantes, não só para fins de prova, mas para toda e qualquer situação que envolva a tutela e proteção do meio ambiente, é o princípio da dignidade da pessoa humana em sua dimensão ecológica. E a gente precisa, antes de mais nada, lembrar que a nossa Constituição Federal, ela traz como um dos seus princípios fundamentais o princípio da dignidade da pessoa humana.
tá? Só que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio extremamente aberto. É difícil a gente chegar a um conteúdo único, a uma explicação única do que seria de fato o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas a verdade é que esse princípio, ele apresenta, sem sombra de dúvida, alguns aspectos que lhe são inerentes, algumas características que lhe são inerentes. E de uma forma assim muito simplista, eu diria, até, a gente consegue relacionar o princípio da dignidade da pessoa humana com um chamado mínimo existencial. Então a gente precisa trabalhar essa ideia, porque quando eu olho para o artigo 225, caput da Constituição Federal, e me deparo com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atrelado, por sua vez, à sadia qualidade de vida, eu estou, de uma certa forma, trabalhando com aspectos da dignidade da pessoa humana. Então, qual seria essa relação da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial no que tange ao direito ambiental, para que a gente possa depois discutir a dimensão ecológica dessa dignidade? E o primeiro ponto que a gente precisa saber é que o mínimo existencial é aquele núcleo essencial que deve ser garantido a todo e qualquer cidadão, a todo e qualquer ser humano, para que ele de fato tenha a sua dignidade respeitada, tenha a sua dignidade reconhecida. Então, dentro desse núcleo que constitui o mínimo existencial, hoje nós já começamos a falar que existem aspectos correlacionados ao equilíbrio exigido constitucionalmente ao meio ambiente. Existe, portanto, aspectos ambientais que interferem nesse mínimo existencial. E é por isso que hoje a gente também fala no princípio do mínimo existencial ambiental, ou um aspecto do mínimo existencial ambiental correlacionando-se à ideia de dignidade da pessoa humana. Ou seja, dentro desse núcleo essencial, que corresponde ao mínimo existencial de dignidade da pessoa humana, eu tenho aspectos ambientais relevantes. Eu preciso, portanto, garantir uma estabilidade ambiental suficiente e necessária para que eu promova a sadia qualidade de vida daquela população. Afinal de contas, a sadia qualidade de vida, ela somente será alcançada se o meu meio ambiente estiver em equilíbrio. Então, o equilíbrio ambiental, ele hoje faz parte do núcleo essencial desse mínimo existencial. Daí porque a gente falar em mínimo existencial ambiental. É um núcleo duro da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, a estabilidade climática. A estabilidade climática, ela é um exemplo desse contingente de mínimo existencial ambiental, porque sem uma estabilidade e segurança climática, eu não posso falar em sadia qualidade de vida. Basta a gente pensar, por exemplo, naquele grupo populacional que é obrigado a migrar do seu local de residência, do seu local de residência natural, em função dessas variações climáticas, desses efeitos, né, desses eventos climáticos que fazem com que eles acabem migrando de uma área para outra. São os chamados refugiados climáticos. Então, eu tenho, na verdade, que ter sim segurança e estabilidade climática, porque ela está dentro desse núcleo duro, que é o núcleo duro relativo à dignidade da pessoa humana, até para que eu possa falar em sadia qualidade de vida. Então, quando eu analiso esse aspecto, eu percebo que, na verdade, essa dignidade da pessoa humana, ela hoje apresenta uma dimensão ecológica. Eu preciso, por exemplo, analisar determinadas circunstâncias do caso concreto e verificar se, por exemplo, uma determinada pessoa, em contato com a natureza, ela está exercendo algumas atividades em prol do meio ambiente. E que tirá-la, por exemplo, desse meio, afastar ela do convívio, por exemplo, com um determinado animal, como um papagaio, ela perderia, portanto, né, esse núcleo duro
esse mínimo necessário para que a sua dignidade seja mantida. Esse caso, inclusive, chegou para ser avaliado, né, analisado e julgado no âmbito do STJ. A gente tinha uma família e no seio dessa família nós tínhamos um papagaio, que é um animal silvestre. E como tal, para que ele possa estar em convívio, né, com a pessoa, né, nesse caso específico dessa família, ele precisaria estar registrado junto ao IBAMA. Aquela anilha que eles colocam, né, na patinha do animal. E acontece que esse papagaio, apesar de estar mais de 18 anos junto ao seio dessa família, junto a esse núcleo familiar, ele não tinha essa anilha. E aí, diante disso, muito se questionou se esse animal ele poderia ser apreendido e devolvido para o seu habitat natural, se isso de fato era a melhor saída para o caso concreto e como restaria, né, configurada a situação daquela pessoa, porque na verdade aquele animal ele já faz parte do núcleo familiar que ela se encontrava. E aí, diante do princípio da dignidade da pessoa humana na sua dimensão ecológica, a gente promove que o contato daquela pessoa física com esse animal por tantos anos, garantindo-se a esse animal todas as condições necessárias para o seu desenvolvimento psicológico, para a sua integridade física, que foram devidamente resguardados, retirar esse animal hoje com um grau de domesticação muito elevado e introduzi-lo no seu habitat natural, seria, na verdade, acabar rompendo com esse princípio da dignidade da pessoa humana na sua dimensão ecológica e mais, colocaria em risco também a própria integridade psicofísica desse animal, porque de fato ele não conseguiria mais sobreviver hoje no seu habitat. Então, na verdade, quando a gente analisa esse caso concreto, que foi discutido no âmbito do STJ, eu percebo essa vertente ecológica do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí eu pergunto para vocês, esse princípio da dignidade, ele hoje é somente numa visão antropocêntrica, dignidade humana, ou é possível nós falarmos no princípio da dignidade da criatura? Então, muito cuidado, porque é possível que hoje, a depender da doutrina que vocês estejam estudando, que vocês se deparem com o princípio da dignidade da criatura, no sentido de que os animais, como seres sencientes, eles não podem mais, não cabe mais tratá-los como mero objeto jurídico, né, de tutela. Eles, na verdade, devem ser considerados sujeitos de direitos. Eles apresentam valores intrínsecos que fazem com que o legislador acabe tutelando e protegendo os seus interesses, a sua integridade psicofísica, a sua própria vida enquanto sujeito de direitos, e não apenas como objeto, né, material, por exemplo, de um determinado crime patrimonial, né, previsto no Código Penal. Não cabe mais falarmos que a proteção aos animais, diante do princípio da dignidade da criatura, se dá em função da benevolência e compaixão humana. Não, eles devem ser tratados diante desse princípio, que hoje vem sendo amplamente difundido, mas ainda não é unânime, não é pacífico, mas já existem precedentes, né, considerando esses aspectos da dignidade da criatura, como esse RESP, que trata, né, do caso do papagaio, que eles devem ser considerados sujeitos de direito. Então, basicamente, esse é o princípio que eu queria trabalhar com vocês, o princípio da dignidade da pessoa humana em sua dimensão ecológica e aproveitando também e acabei falando do princípio da dignidade da criatura. Se vocês quiserem anotar, até para que depois vocês façam a consulta sobre esse princípio, eu destaco para vocês o recurso especial 1797 175 de São Paulo. E aí vocês vão ver que nitidamente o STJ, ele não fala nem em posse do animal, ele acaba falando em guarda, então você consegue ver esses dois aspectos do princípio da dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana na sua vertente ecológica e o princípio da dignidade da criatura, tratando, portanto, o animal enquanto sujeito de direitos. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem, visto esse princípio, eu passo agora para o segundo princípio, que é o princípio da solidariedade intergeracional. Princípio esse que também é conhecido como princípio da solidariedade diacrônica. O que significa esse princípio? Esse princípio, ele tem previsão expressa no artigo 225, parte final
caput, parte final da Constituição Federal. O artigo 225 caput, parte final da Constituição Federal, ele dispõe que incumbe-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente para presente e futuras gerações. Ao prever essa necessária preservação do meio ambiente para as futuras gerações, é que eu tenho aí esse princípio da solidariedade intergeracional. Existe uma preocupação para com as gerações futuras no que diz respeito ao acesso ao meio ambiente e seus recursos naturais, porque elas também são titulares do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, lembrem-se, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito fundamental de terceira geração e pautado numa solidariedade que se desenvolve com o passar do tempo. Ela não fica restrita apenas na presente geração, ela se desenvolve com o passar do tempo. Daí porque uma solidariedade intergeracional ou diacrônica. Então, o princípio da solidariedade intergeracional, de uma forma geral, é o princípio segundo o qual compete ao poder público e à coletividade proteger e preservar o meio ambiente para as futuras gerações, de modo que as futuras gerações tenham o mesmo acesso equitativo aos recursos naturais existentes, o mesmo acesso equitativo ao meio ambiente e seus recursos. Acesso equitativo esse que precisa ser analisado nos dois contingentes, quantitativo, na quantidade dos recursos, como qualitativo, na qualidade dos recursos a que está sendo aí, portanto, ou que está tendo acesso, portanto, às futuras gerações. Então, esse, basicamente, é o princípio da solidariedade intergeracional. Agora, um cuidado que eu quero que vocês tenham, e como eu falei anteriormente, é que existem doutrinadores que acabam tratando o princípio da solidariedade intergeracional como sinônimo do princípio da responsabilidade entre gerações, no sentido de que a presente geração ela possui um dever para com as futuras gerações. Ela possui uma responsabilidade para com as gerações que estão por vir, no sentido de que a atuação do homem hoje, junto ao meio ambiente, junto aos recursos naturais existentes, não pode ser feita de forma irracional, comprometendo o mesmo acesso a esses recursos e ao meio ambiente, na quantidade e na qualidade, pelas futuras gerações. Eu não posso hoje, por exemplo, utilizar um recurso natural qualquer, a água, esgotar aquele recurso e comprometer o acesso a esse recurso, que é inerente à própria vida, pelas futuras gerações, porque eu estaria, de forma antecipatória, violando aí o direito fundamental das gerações que ainda estão por vir. Tudo bem? Então, essa é basicamente a ideia central do princípio da solidariedade intergeracional, que além de estar previsto nesse artigo 225 caput, parte final, ele também foi elencado como princípio da Declaração da Rio 92. Aqui no Rio de Janeiro, em 1992, nós tivemos uma conferência conhecida como a ECO 92 ou Rio 92, também encontrada aí no manual de vocês como Cúpula da Terra, que na sua declaração trouxe o princípio 3. E o que diz esse princípio 3? Que o direito ao desenvolvimento deve-se ou deve exercer-se de forma que tal qual responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambiente das gerações presentes e futuras. Então, parte da doutrina vai dizer que esse princípio da solidariedade intergeracional, ele também tem previsão no princípio 3 da Declaração da Rio 92, que aí já envolve um aspecto internacional sobre o meio ambiente. Tudo bem? Agora, uma observação, que foi questão de prova de concurso, primeira fase, salvo engano, para delegado de polícia.
e que dizia basicamente o seguinte: a Constituição Federal adotou apenas o princípio da solidariedade intergeracional. Ou então dizia basicamente: a Constituição Federal adotou, enquanto solidariedade, apenas uma única espécie de solidariedade. E isso está errado. E por que está errado? Porque, de fato, a Constituição Federal ela fala na solidariedade intergeracional, a necessidade de se preservar e proteger o meio ambiente para as futuras gerações. Mas ela não faz somente referência às futuras gerações. A partir do momento que o artigo 225, parte final, no seu caput, diz que incumbe-se ao poder público e à coletividade o dever de preservar e proteger o meio ambiente para a presente geração e futuras gerações, ele também faz menção à solidariedade intrageracional, quando ele se refere à geração presente. Então, cuidado, porque o princípio da solidariedade intergeracional ou diacrônica, ele também tem previsão constitucional, mas não exclui a previsão de tutela e proteção para as presentes gerações numa solidariedade intrageracional. Beleza? Tranquilo? Então, esse era o princípio da solidariedade intergeracional que eu precisava falar com vocês. O próximo princípio, e aí é um princípio que a gente precisa ter um cuidado maior, é o princípio do desenvolvimento sustentável. E esse princípio é de suma importância, é um princípio extremamente interessante e que, de uma vez ou outra, ele costuma passar por concursos públicos. Recentemente, na prova do TJ de São Paulo, para ingresso na magistratura, de 2021, a última prova, portanto, do TJ de São Paulo, a nossa nova prova é agora, no final ou início de abril, foi cobrado o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, é um princípio que vira e mexe, cai em prova de concurso público por conta da sua relevância prática, tá? E esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele também é conhecido por parte da doutrina como o princípio da equidade. Mas o que significa desenvolvimento sustentável? E o primeiro ponto de referência que eu quero trazer com vocês é a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, sobre Desenvolvimento e Economia, que ocorreu em 1983. A Comissão Mundial sobre Desenvolvimento, que foi realizada pela ONU em 1983, mas que o seu relatório final, em 1987, é o que de fato importa para a gente. E por quê? Porque, segundo a doutrina, tá? Foi nessa conferência, ou melhor, nessa comissão mundial, que pela primeira vez a ideia de desenvolvimento sustentável passou a ser definida como um princípio do desenvolvimento sustentável. E isso, inclusive, também já caiu em prova de concurso aqui no TJ do Rio de Janeiro. O relatório final, portanto, dessa Comissão Mundial sobre Desenvolvimento, né, denominado de Relatório de Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, trouxe pela primeira vez os contornos iniciais do chamado princípio do desenvolvimento sustentável. Cuidado, porque lá no primeiro bloco do nosso módulo, eu comentei com vocês que na Conferência de Estocolmo, a ideia de desenvolvimento sustentável eclodiu como forma intermediária de compatibilizar duas correntes filosóficas extremas, a do crescimento a qualquer custo e a do crescimento zero. Mas foi a ideia inicial. A consolidação dessa ideia do desenvolvimento sustentável como princípio do desenvolvimento sustentável, segundo a doutrina mais abalizada, se deu em função do relatório de Brundtland, ou relatório Nosso Futuro Comum, datado de 1987, como decorrência dessa Comissão Mundial sobre Desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto importante, porque a gente está tratando de uma comissão internacional, uma comissão sobre o meio ambiente e desenvolvimento, Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, esse é o nome certo, e que, de fato, como consequência, trouxe, portanto, esses contornos iniciais. Mas
o que dizia esses contornos, né? Diziam esses contornos iniciais? Que o princípio do desenvolvimento sustentável é aquele segundo o qual permite-se que a população atual, ela tenha acesso, utilize e tire proveito dos recursos ambientais sem comprometer o acesso pelas futuras gerações. Daí porque muitos, inclusive, vão dizer que o princípio do desenvolvimento sustentável ele é sinônimo do princípio da solidariedade intergeracional, mas que, pelo menos para fins de concurso público, eles não se confundem. Então, Renata, como é que eu reconheço o princípio do desenvolvimento sustentável? Ele tem previsão expressa no nosso ordenamento? E a primeira resposta é que sim. Ele tem previsão expressa, inclusive na Constituição Federal. A Constituição Federal, quando da elaboração dos seus princípios de ordem econômica, elencou no inciso 6º que o crescimento econômico ele tem uma baliza limitativa, que é a proteção do meio ambiente. Ele está atribuindo, portanto, nesse contexto, o princípio do desenvolvimento sustentável, diz a doutrina. Mas a verdade é que o princípio do desenvolvimento sustentável ele não possui apenas uma baliza econômica e uma baliza ambiental. Ele, na verdade, possui três balizas, três vertentes que são cumulativas. Então, para que eu possa reconhecer esse princípio na prática, eu preciso reconhecer essas três balizas que o compõem e que são cumulativas. Que balizas são essas? Eu tenho a baliza econômica, que é, na verdade, né, a busca pela lucratividade, o crescimento econômico propriamente dito, que decorre da exploração econômica de qualquer atividade. Eu tenho a baliza ambiental, que, na verdade, se refere à necessidade de tutelar e proteger o meio ambiente em função da capacidade de suporte, né, desse meio ambiente, dos seus recursos como fonte de matéria-prima. E eu tenho também a baliza social, no sentido de que o desenvolvimento sustentável ele precisa, né, observar a distribuição igualitária de riquezas. E por que vai dizer a doutrina e vai acompanhar a jurisprudência? Porque a poluição, né, ela está diretamente relacionada com o grau, de pobreza. Então, quanto maior o meu grau de pobreza de uma determinada região, maior será o meu grau de poluição. E quanto maior o meu grau de poluição, eu tenho uma menor distribuição igualitária de riquezas e aí eu tenho um desequilíbrio da minha balança. Eu não vou poder falar em desenvolvimento sustentável enquanto a pobreza se mostrar como fator impeditivo da distribuição igualitária de riquezas. E por quê? Porque quanto maior o meu grau de pobreza, maior também será o meu grau de degradação ao meio ambiente. É só vocês raciocinarem o seguinte, gente. Se eu tenho uma região extremamente pobre, com um índice de desenvolvimento social muito baixo, significa dizer que o acesso aos recursos naturais eles são mais dificultosos. Então, esse acesso, perdão, não acesso, mas o acesso é mais dificultoso. Daí porque, para alcançar um determinado recurso, o meu grau de degradação é muito maior e vai desequilibrar essa minha balança. Então, para que eu possa falar em desenvolvimento sustentável, eu preciso falar nessa tríade cumulativa. Eu tenho um crescimento econômico almejando a lucratividade, eu tenho uma baliza ambiental buscando proteger o meio ambiente e a capacidade de suporte do meio ambiente, seus recursos enquanto fonte de matéria-prima, e eu tenho uma baliza social que busca a distribuição igualitária de riqueza, porque a pobreza ela é considerada um fator impeditivo do desenvolvimento sustentável. Renata, isso foi afirmado em alguma conferência? Sim, na conferência Rio+20 aqui no Rio de Janeiro, em que se buscou alcançar uma chamada economia verde, buscou-se implementar novamente de forma mais efetiva o desenvolvimento sustentável. E nesse ponto se discutiu que para alcançar o desenvolvimento sustentável, a pobreza ela tem que parar de existir, porque ela é um fator impeditivo desse equilíbrio, desse desenvolvimento sustentável, porque ela simplesmente vai comprometer a baliza o quê? Social. Tudo bem? Tranquilo? Então, pensou em desenvolvimento sustentável, pensou em equilíbrio e um equilíbrio cumulativo dessas três balizas, que são as balizas social, econômica e ambiental. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem. Além do artigo 170 da Constituição Federal, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele também é previsto, né, ele tem previsão expressa em outros diplomas normativos, como, por exemplo,
a própria Lei 12.305 de 2010, que traz uma política nacional de resíduos sólidos, como também ele tem previsão no princípio 4 da declaração da Eco 92 e da Rio 92. Mas o que interessa para mim nesse momento, até para que a gente possa aprofundar e tornar o estudo um pouco mais interessante, fugir só daquela doutrina base, né, é a gente trabalhar esse princípio diante de discussões práticas que são inerentes ao desenvolvimento social que a gente se encontra, né, enquanto sociedade. E a primeira questão prática que é interessante a gente discutir é a questão da obsolescência planejada ou programada. O que é a obsolescência planejada ou programada? Todo bem de consumo, ele é colocado no mercado de consumo, né? Ele passa por um processo produtivo, passa pela cadeia produtiva e acaba sendo disponibilizado para o consumo final do consumidor, pessoa física ou jurídica, com um determinado tempo de vida útil. Isso significa dizer que quando eu estou diante de uma obsolescência planejada e programada, é que cada vez mais o tempo de vida útil desses bens de consumo, ele vem sendo reduzido. E ao partir do momento que eu reduzo o tempo de vida útil de um bem de consumo, eu promovo um aumento do descarte desses bens após o elo final da cadeia produtiva, após o consumo desse bem, o que acarreta danos ao meio ambiente e à saúde humana. Basta vocês pensarem, por exemplo, no celular. O tempo de vida útil hoje de um celular é muito pequeno. E essa utilização, né, compulsória, essa sociedade de consumo que nós vivemos hoje, a gente tem, na verdade, dentro do contingente de uma obsolescência programada, o desequilíbrio da tríade do desenvolvimento sustentável, porque ele pressupõe uma capacidade de suporte, a proteção do meio ambiente. Então, a utilização de recursos, né, naturais como fonte de matéria-prima acaba acelerando o esgotamento de determinados recursos, porque o tempo de vida útil de um processo, de um produto, né, de um bem de consumo, ele está cada vez menor, tá? Então, aqui a gente pode sim relacionar o princípio do desenvolvimento sustentável com a questão da obsolescência aí planejada ou programada, tudo bem? Agora, cuidado, tá? Porque também já caiu em prova de concurso, até na prova do TJ de Santa Catarina, uma ocasião, numa primeira fase, a seguinte questão: uma determinada pessoa jurídica, ela explorava a pesca de ouriços, tá? E, na verdade, a exploração econômica daqueles ouriços demonstrava que a capacidade de renovação desses ouriços, ela demoraria pelo menos 30 anos para que ela pudesse ser renovada. E aí, a questão dizia que o órgão ambiental, ele havia concedido a licença ambiental para a exploração daquele recurso. E aí perguntava qual o princípio do direito ambiental teria sido violado com a emissão, a concessão dessa licença para a exploração desse recurso. E o princípio violado é o princípio do desenvolvimento sustentável. E por quê? Porque ele se relaciona também à capacidade de suporte do meio ambiente. Lembre-se, a gente tem uma baliza ambiental. E a partir do momento que eu comprometo a renovação, né, durante tantos anos daquele recurso natural, eu tenho aí o comprometimento da minha tríade, que precisa estar equilibrada para eu falar em desenvolvimento sustentável. E eu comprometo, portanto, o meu viés, aqui a minha vertente ambiental, porque eu não estou preservando o meio ambiente, eu estou comprometendo a capacidade de suporte do meio ambiente e a onda de renovação daquele recurso natural renovável. Então, diante disso, eu tenho a violação desse princípio do desenvolvimento sustentável. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele também tem ligação direta com esses recursos naturais renováveis. Eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso ter uma racionalidade, né, no que diz respeito à renovação desses recursos. Se a minha atividade econômica, ela compromete, né, durante tantos anos, gerações, a renovação desse recurso, eu tenho a violação de uma das vertentes desse princípio, a vertente ambiental, e aí eu paro na verdade, eu tenho um desequilíbrio, eu rompo com o equilíbrio necessário para que a gente possa falar aí
em desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Tranquilo? Então esses eram os aspectos mais importantes que eu precisava falar com vocês sobre o princípio do desenvolvimento sustentável. Agora, eu vou trabalhar dois princípios em conjunto, que é o princípio da prevenção e o princípio da precaução, como duas faces da mesma moeda. Da mesma forma que eles se diferenciam, porque cada um corresponde a uma face da mesma moeda, eu tenho um liame que os unifica, que faz com que eles se correspondam. E que liame é esse? É o liame da atuação antecipatória. Então, quando eu pensar em princípio da prevenção, quando eu pensar em princípio da precaução, eu penso em atuação antecipatória, buscando, portanto, evitar a ocorrência de um dano, que pode ser conhecido ou pode ser desconhecido. Melhor do que falar em dano, eu atuo de forma antecipada quando eu conheço os efeitos negativos decorrentes de uma determinada atividade, buscando prevenir, buscando mitigar, né? E eu tenho também a atuação antecipatória quando eu desconheço por completo aqueles efeitos negativos decorrentes de uma determinada atividade. Então, o que é o princípio da prevenção? O princípio da prevenção, se vocês pegarem os livros, os manuais mais básicos, né? Os livros que são livros até esquematizados, os livros de resumo, vocês vão se deparar que o princípio da prevenção é aquele princípio segundo o qual, no caso concreto, existem bases suficientes, bases científicas concretas, para que a gente tenha acesso aos resultados negativos de uma determinada atividade. Essa, basicamente, é a definição. Em outras palavras, numa doutrina mais apurada, significa dizer que eu tenho, na verdade, um nexo de causação. Eu tenho um nexo de causalidade, um nexo de correlação e identificação com a atividade desenvolvida e os riscos, os efeitos negativos que dela decorrem. E por que eu tenho esse nexo de identificação, esse nexo de correlação? Porque eu já tenho uma base informacional concreta. Eu já conheço cientificamente aquela determinada atividade, eu conheço a tecnologia utilizada, eu conheço quais são os procedimentos que devem ser movimentados até chegar na sua finalidade principal. Então, eu já tenho todo um conteúdo informacional suficiente para eu identificar quais são os efeitos decorrentes daquela atividade. Então, dentro do princípio da prevenção, eu trabalho com o risco certo. Eu tenho um risco de causação de dano que é certo, porque eu já conheço todas essas informações suficientes acerca da atividade que está sendo desenvolvida. E aí eu tenho algum instrumento de aplicabilidade prática que eu posso correlacionar a esse princípio? Sim, que é o princípio da prevenção. Isso também foi objeto de prova de concurso do Ministério Público recentemente. Então, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento de aplicabilidade prática do princípio da prevenção. Só que eu falei para vocês que eu vou trabalhar o princípio da prevenção em conjunto com o princípio da precaução. E o que é o princípio da precaução? O princípio da precaução, ele se diferencia do princípio da prevenção. Ele é a outra face da mesma moeda. Porém, ele também pressupõe uma atuação antecipatória. Ou seja, ainda que eu não conheça todo e qualquer risco decorrente daquela atividade, portanto, eu trabalho no princípio da precaução com risco incerto, eu preciso atuar de forma antecipatória para tentar evitar ou pelo menos mitigar aqueles graves danos que podem acontecer. Então, quando eu penso no princípio da precaução, eu penso, na verdade, em ausência de bases informacionais. Eu não conheço a tecnologia utilizada, eu não conheço, na verdade, o procedimento, eu não conheço as características daquele bem que está sendo ali manipulado, como, por exemplo, um organismo geneticamente modificável, e por conta dessas incertezas existentes, é que eu preciso atuar de forma antecipatória, porque existe uma probabilidade de graves danos ao meio ambiente e à saúde humana. Existe, em função dessa incerteza, a potencialidade de causação de danos graves e de difíceis reparações. Então, é por isso que eu busco atuar de forma antecipatória. Então, o princípio da precaução, ele se diferencia da prevenção porque eu não consigo estabelecer esse nexo
de identificação, esse nexo de causalidade, esse nexo de correlação, porque eu conheço a atividade, mas eu não conheço os efeitos que dela decorram. E é por isso que eu preciso, então, atuar de forma antecipatória. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o princípio da precaução. E diante do princípio da precaução, eu também tenho um instrumento de aplicabilidade prática. Assim como ocorreu lá no princípio da prevenção, aqui no princípio da precaução, nós temos um instrumento de aplicabilidade prática de natureza até processual, que é a inversão do ônus da prova. Então, a inversão do ônus da prova, ela se assemelha, ela tem como base fundamental um princípio hermenêutico, que é o princípio do indúbio pro natura, mas ela se apresenta como um instrumento de aplicabilidade prática do princípio geral do direito ambiental, que é o princípio da precaução. Então, naquele caso concreto, se eu tiver o Ministério Público oferecendo uma ação civil pública em face de uma determinada pessoa jurídica qualquer, e essa pessoa jurídica qualquer, naquele caso concreto, ela precisa demonstrar que a sua atividade não foi a causadora do dano, eu posso fazer isso em função da inversão do ônus da prova. Eu peço, eu solicito, na verdade, eu vou fazer o requerimento, eu vou requerer ao juiz que o juiz inverta o ônus da prova para que aquela sociedade, aquele empreendedor, demonstre que não foi da sua atividade que o dano decorreu. Tudo bem? Agora, existe um ponto muito importante do direito, na verdade, não só do direito ambiental, mas em função especificamente ao princípio da precaução, que não é todo e qualquer livro, manual que vocês vão encontrar esse assunto. Mas é um assunto importante porque ele tem uma aplicação prática processual muito grande quando a gente trabalha com o princípio da precaução, que é, na verdade, o campo de abrangência do princípio da precaução. E por quê? Se vocês analisarem parcela da doutrina, vocês vão encontrar alguns doutrinadores falando no princípio da precaução forte ou sentido forte do princípio da precaução, né, uma abordagem mais radical, o sentido fraco, né, ou uma abordagem minimalista, né, mínima do princípio da precaução, ou ainda uma concepção intermediária de aplicação desse princípio. E o que significa dizer isso? Quando eu falo em sentido forte ou abordagem radical do princípio da precaução, eu estou dizendo que eu tenho que prezar pelo risco zero. O que significa dizer isso? Se no caso concreto eu tenho uma atividade que manipula, por exemplo, um organismo geneticamente, que vai ser geneticamente modificado, né? Eu manipulo um organismo que será geneticamente modificado. E, diante dessa manipulação, diante dessa atividade de engenharia genética, eu sequer tenho total correspondência aos efeitos negativos que decorrem dessa manipulação, para essa abordagem máxima, para esse sentido forte do princípio da precaução, eu aplico o princípio da precaução como se uma medida cautelar fosse e inviabilizo, suspendo aquela atividade até que novos estudos sejam desenvolvidos e que eu possa encontrar pelo menos o mínimo de respaldo técnico acerca do efeito decorrente daquela atividade. Então, pensei em sentido forte, pensei, na verdade, risco zero. Eu vou prezar pelo risco zero. Eu não conheço o risco, e em função desse risco ser desconhecido, em função dessas incertezas existentes e potencialidade de causação de danos graves e de difícil reparação à saúde humana e ao meio ambiente, é que eu simplesmente promovo uma aplicação radical do princípio da precaução e afasto aí, nem que seja temporariamente, o exercício daquela atividade até que eu consiga fomentar informações suficientes. Tudo bem? Há quem diga que nesse aspecto eu aplico o princípio da precaução quase que uma medida cautelar. Tranquilo? Beleza? Mas eu tenho uma segunda vertente, né? um segundo campo de abrangência, que seria o sentido fraco ou abordagem minimalista do princípio. Ou seja, no caso concreto, ainda que exista essa incerteza toda, ainda que não exista uma base, né, informacional suficiente, uma base científica, uma base técnica, uma base de conhecimentos
acerca dos efeitos negativos dessa atividade, eu ainda assim vou prezar pelo desenvolvimento econômico. Ou seja, eu não suspendo a atividade, eu deixo a atividade ser desenvolvida, porém, paralelamente, eu tento promover aí, de alguma forma, essas informações, eu tento buscar essas informações para tentar minimizar os efeitos que dessa atividade decorram. Tranquilo? Beleza? Agora, Renata, o que eu aplico no caso concreto? Gente, no caso concreto, a verdade é que a gente não pode nunca adotar de uma forma estanque, né, de uma forma radical o suficiente, toda e qualquer doutrina que ora implique somente a aplicação do princípio, que ora implique o afastamento total do princípio. Eu preciso chegar ao raciocínio intermediário. E esse raciocínio intermediário, ele simplesmente vai prezar pela análise das circunstâncias do caso concreto. Eu preciso, naquele caso concreto, identificar o que de fato é melhor, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Então, por exemplo, o STF, ele foi instado a se manifestar sobre uma determinada situação que era a instalação de redes, né, de transmissão de energia e transmissão de sinais, né, energéticos, né, e redes, né, não só redes, mas antenas, né, de transmissão. E nesse caso, tá, ficou evidenciado que não existia nenhum estudo comprobatório de que a instalação dessas antenas, elas poderiam gerar prejuízos à saúde humana da população local, assim como para o meio ambiente. Então, nesses casos da instalação de antenas, o STF entendeu que eu deveria afastar o princípio da precaução e permitir que aquelas antenas ali fossem de fato instaladas e que houvesse, portanto, a transmissão de sinal, porque não existia qualquer informação que comprovasse que daquela atividade, da instalação daquelas antenas, daquela transmissão de sinais, ocorreria aí um prejuízo à saúde humana ou ao meio ambiente. Então, diante disso, o princípio da precaução naquele caso concreto, em decorrência das circunstâncias daquele caso, acabou sendo afastado, e aí se, obviamente, né, acabou prevalecendo o interesse econômico aí, um interesse econômico relevante, né, era uma atividade até de utilidade pública, tudo bem? Então, essa corrente intermediária, esse campo de abrangência intermediária, ele pressupõe que a gente analise o caso concreto, analise as circunstâncias do caso concreto e aí evidencie de fato aquilo que realmente pode ser aplicado. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o princípio da precaução. E aí, se vocês tiverem, né, um interesse, é interessante que vocês depois façam a leitura, se vocês quiserem, do recurso extraordinário 627189 do STF, porque nesse julgado especificamente, o STF entendeu que o princípio da precaução, ele é um critério de gestão de riscos, porque na verdade ele será aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos por hora a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial da Saúde. Foi esse caso que eu mencionei para vocês, que acabou possibilitando a instalação de antenas, a instalação ali de redes de transmissão de energia ali, na verdade, de energia eletromagnética. Tudo bem? Os campos eletromagnéticos. Então, vale a pena fazer a leitura desse recurso extraordinário 627189, que inclusive foi cobrado numa primeira fase do TJ de Santa Catarina, alguns anos atrás. Tranquilo? Para a gente dar continuidade aos nossos princípios do direito ambiental e finalizar, portanto, esse assunto,
Eu resolvi estender um pouco mais e falar até para que vocês possam fazer uma base, esse é o mais importante, não se passe em concurso público sem base. Então, se você tiver um bom caderno de revisão, você vai conseguir passar. E a gente passa a falar agora, então, sobre o princípio do poluidor pagador. E aí, da mesma forma que eu fiz com o princípio da prevenção e da precaução, o princípio do poluidor pagador, ele é uma face da mesma moeda que contém o princípio do usuário pagador. Então, a gente vai falar basicamente desses dois princípios e complementar também com o princípio do protetor recebedor. Mas, por hora, o que significa o princípio do poluidor pagador? Esse princípio, ele é de suma importância e ele tem previsão já desde 1981 em uma lei específica dentro do microsistema normativo ambiental, que é a Lei 6938 de 81. Um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6938 de 81, era responsabilizar aquele degradador do meio ambiente, aquele poluidor, aquele causador de danos ao meio ambiente e à saúde humana. Então, o princípio do poluidor pagador, ele corresponde, na verdade, à possibilidade de se responsabilizar aquela pessoa física ou jurídica que vier dar causa a um dano ao meio ambiente e à saúde humana. Agora, muito cuidado aqui, uma primeira observação. O princípio do poluidor pagador, para a parcela da doutrina, é considerado sinônimo do princípio da responsabilidade, que nada mais é do que o princípio que impõe a responsabilização daquele que der causa a um dano ao meio ambiente. Só que qual é o grande problema para uma doutrina mais abalizada em correlacionar enquanto sinônimos o princípio do poluidor pagador com o princípio da responsabilidade? É reduzir o alcance do princípio do poluidor pagador. E por quê? O princípio do poluidor pagador, ele é um princípio que apresenta duas vertentes. Uma vertente repressiva, que busca a responsabilização daquela pessoa física ou jurídica causadora de um dano ao meio ambiente, porém, ele possui também uma vertente preventiva, no sentido de serem adotadas medidas que possam prevenir a ocorrência de um dano ambiental quando da exploração de uma determinada atividade ou empreendimento. Então, quando a gente acaba, para a parcela da doutrina, dizendo que o princípio do poluidor pagador, ele é sinônimo do princípio da responsabilidade, eu estou restringindo o alcance desse princípio que é tão caro para o direito ambiental, é tão importante para que a gente possa, de fato, garantir o equilíbrio ecologicamente definido pela Constituição. Então, cuidado, tá? A doutrina, sim, que faz essa correlação, mas para a doutrina majoritária, o princípio do poluidor pagador, ele possui essa vertente preventiva, daí porque ele não poderia ser apenas considerado sinônimo do princípio da responsabilidade. Tranquilo? Agora, esse princípio do poluidor pagador, ele não traduz a ideia de que eu vou pagar para poluir. Ele não traduz a ideia de que eu pago para poder poluir. Ele traduz a ideia de que eu vou pagar se eu poluir. E isso é muito distinto porque o princípio do poluidor pagador, que estabelece que se desenvolvendo uma determinada atividade eu causar um dano e por esse dano eu ter que pagar, ele não se confunde com um princípio que não é permitido no nosso ordenamento jurídico e que é conhecido como o princípio do pagador-poluidor. Porque o princípio do pagador-poluidor, ele vai traduzir na ideia de que eu posso poluir porque eu estou pagando. E isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico, porque no nosso ordenamento jurídico não existe o direito subjetivo à poluição. Eu não tenho um direito subjetivo em causar poluição e trazer problemas para o meio ambiente e para a saúde humana. Então, por isso que o nosso ordenamento jurídico ele não admite o conteúdo e o conceito do princípio do pagador-poluidor, aquele que paga
e por isso ele pode poluir. O princípio que a gente adota é o princípio do poluidor-pagador. Se eu acabar poluindo, por intermédio do desenvolvimento de uma atividade, eu acabarei pagando por esses danos. Tudo bem? Ele se aproxima mais ao conteúdo de uma responsabilização. Beleza? Tranquilo? Pois bem, só que existe um fundamento desse princípio. Existe um fundamento que é de suma importância para a gente entender esse princípio. E que fundamento é esse? O fundamento basicamente é o seguinte: a gente precisa partir da seguinte premissa. De um lado, eu tenho uma pessoa física ou jurídica, enquanto agente poluidor, que tirar ou que está tirando proveito do meio ambiente ao utilizar os seus recursos naturais. E do outro lado, eu tenho a coletividade, enquanto titular do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que é titular também dos recursos naturais que são utilizados como fonte de matéria-prima de uma determinada atividade. E diante dessa contextualização, quando existe a exploração de uma determinada atividade e, em decorrência da exploração dessa atividade, eu tenho um dano ao meio ambiente, eu, por via de consequência, estou violando o meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque eu estou violando esse equilíbrio constitucionalmente exigido. Então, qual é o fundamento desse princípio? O princípio do poluidor-pagador, ele busca internalizar no custo do processo produtivo aqueles valores, aqueles efeitos, aquelas externalidades negativas. E por que que isso é feito? Porque, na verdade, busca-se evitar que aquela pessoa física ou jurídica, agente poluidora, privatize o lucro ao explorar economicamente aquela atividade e acabe socializando com toda a coletividade os prejuízos ao meio ambiente, as externalidades negativas. Então, o princípio do poluidor-pagador, ele faz com que aquele custo inerente às externalidades negativas, que são os efeitos negativos decorrentes daquela atividade, sejam embutidos, agregados ao valor, ao custo do processo produtivo, para que se evite privatizar o lucro por parte do agente poluidor e socializar o prejuízo por parte de toda a coletividade titular do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tudo bem? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque olha a quantidade de informações importantes que eu tenho acerca do princípio do poluidor-pagador. Mas a gente não para por aqui. A gente precisa também entender que esse princípio do poluidor-pagador, como eu mencionei para vocês, ele é um princípio que, segundo a doutrina majoritária, apresenta uma vertente repressiva no que diz respeito à responsabilização daquele agente poluidor, como também uma vertente preventiva, que seria a adoção de medidas que pudessem, ou que tivessem a capacidade de evitar que o dano ambiental ocorresse. E aí, diante disso, eu pergunto para vocês, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma determinada pessoa jurídica de direito privado explorando economicamente uma atividade e que, em decorrência dessa exploração, acaba ocorrendo um dano ao meio ambiente. E esse dano, na verdade, em função da sua extensão, da sua grandiosidade, acabou sendo objeto, de uma ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que requereu, em função da súmula 629 do STJ, a condenação daquela pessoa jurídica às obrigações de fazer e não fazer e indenizar e ainda, danos morais ambientais coletivos. Tudo bem? E aí vamos imaginar que essa pessoa jurídica de direito privado acabou sendo condenada às obrigações de fazer, não fazer e indenizar e ainda ao dano moral ambiental coletivo. Quando a gente trata do dano moral de uma forma geral, a gente busca, de uma certa forma, ao tentar quantificar esse dano,
trazer, na verdade, um caráter punitivo, que é, na verdade, o caráter pedagógico da medida. Ou seja, na quantificação desse dano moral, eu vou atribuir determinada quantificação, levando-se em consideração que algumas medidas sejam adotadas para que não haja futuramente novas ocorrências. E a gente acaba falando que, em função do caráter pedagógico da medida, condena-se aquela pessoa jurídica ao dano moral coletivo, e aí na quantificação a gente acaba embutindo também essas considerações. E aí, quando a gente analisa essa dinâmica, a gente tem uma teoria por trás que fundamenta esse caráter pedagógico da medida, no que diz respeito à condenação por danos morais ambientais coletivos, que é a teoria do punitive damage, ou danos punitivos. Ou seja, eu vou condenar aquela pessoa jurídica a um dano moral, levando-se em consideração um caráter punitivo da medida. E que caráter punitivo seria esse? Esse caráter pedagógico da medida, quando a gente tem aí, por exemplo, sentenças, né, sendo prolatadas com esse conteúdo. E aí eu pergunto para vocês, será que no âmbito da responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, e em função do princípio do poluidor pagador, eu posso aplicar a teoria dos danos punitivos em direito ambiental? Esse é o questionamento. E a resposta é, segundo a jurisprudência do STJ, não. E por que não? Porque quando eu trato do caráter punitivo dentro do direito ambiental, esse caráter punitivo, ele fica adstrito à responsabilidade administrativa e à responsabilidade penal ambiental. De modo que essas duas responsabilidades, nós vamos ter uma aula sobre isso, têm um caráter subjetivo, têm uma natureza subjetiva. Ao passo que a responsabilidade civil, enquanto uma responsabilidade de natureza objetiva, ela não poderia apresentar, portanto, esse caráter punitivo. Daí porque a gente não aplica a teoria dos danos punitivos em direito ambiental, pelo menos por hora, tá? A gente tem um único precedente que discute um pouco melhor essa ideia, mas, por hora, o que prevalece é que no âmbito do direito ambiental, a teoria dos danos punitivos não se aplica. Beleza? Tranquilo? E ainda, eu gostaria só de tratar com vocês uma última aplicação prática desse princípio, que diz respeito à relação do princípio do poluidor-pagador com a cláusula not in my backyard. No meu quintal, não, que foi consagrada aí pela Convenção de Basileia de 1989. E por que eu quero falar sobre isso? Porque caiu na prova oral do Ministério Público da Bahia. Então é importante que a gente tenha uma noção sobre essa cláusula. E o que significa essa cláusula? Essa cláusula tem relação, inclusive, com o princípio do poluidor-pagador e, né, obviamente, tem o seguinte conteúdo. Quando eu falo not in my backyard, eu estou dizendo o seguinte, olha, aquelas atividades que são desenvolvidas normalmente em países, né, em estados soberanos de maior desenvolvimento tecnológico e econômico, elas, ao produzirem determinados resíduos, não podem utilizar o território de países ainda em desenvolvimento, países um pouco mais pobres, como destinação final daqueles resíduos. Ou seja, no meu quintal, não. Se você produzir em função da sua carga, da sua atividade desenvolvida, determinados resíduos, é você que tem que garantir o descarte ambiental adequado e não utilizar o quintal, o território de outro estado para depositar aqueles resíduos que normalmente são resíduos tóxicos, são resíduos que causam poluição, resíduos que causam problemas à saúde da população local. Tranquilo? Então essa seria a correlação. Você produziu a poluição, você dê conta dessa poluição e não traga esse problema para o meu território. Não descarte, não despeje no meu quintal essa poluição que você está causando, esses resíduos que foram produzidos em decorrência da exploração de uma determinada atividade. Tranquilo? Beleza? Então, visto isso, eu passo a falar agora no princípio do usuário pagador. O que é o princípio do usuário pagador? O princípio do usuário pagador, ele não se confunde com o princípio do poluidor pagador, porque, na verdade,
eu tenho o uso dos recursos ambientais e não necessariamente a causação de uma poluição ou de uma degradação ambiental. Então, diante disso, eu já não posso confundir o princípio do usuário pagador com o princípio do poluidor pagador. Mas aqui eu faço uma ressalva. Quem estiver estudando pelo livro do professor Paulo Afonso Leme Machado, ele fala que esses dois princípios, eles acabam sendo um único princípio, que é o princípio do do usuário pagador, porque ele pressupõe que o uso causa poluição. Então, muito cuidado, mas não é a doutrina adotada. A gente vai adotar a doutrina majoritária que diferencia esses dois princípios. E o princípio do usuário pagador, ele também tem previsão como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, lá no artigo 4º, inciso 7º, da Lei 6938 de 81, porque um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é, de fato, trazer a racionalização do uso dos recursos naturais, fazendo com que haja o pagamento de uma contraprestação por esses usos. Então, na verdade, o que significa o princípio do usuário pagador? O princípio do usuário pagador, ele basicamente vai dizer o seguinte: aquele que utiliza um determinado recurso natural que compõe o meio ambiente no seu sentido de macrobem e que, por via de consequência, é um direito fundamental de toda a coletividade, deve pagar uma contraprestação. Ou seja, deve pagar essa contraprestação a fim de racionalizar, de tornar mais sustentável e racional a utilização de recursos que apresentam como característica a esgotabilidade. Então, por exemplo, se vocês abrirem a Lei 9433 de 97, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, vocês vão se deparar com alguns instrumentos dessa lei, dessa política nacional, dentre eles o pagamento pelo uso dos recursos hídricos. Ou seja, esse pagamento, essa contraprestação, ela serve para potencializar uma racionalização no uso desses recursos que são tão caros para o equilíbrio constitucionalmente exigido. Ou seja, eu vou pagar pelo uso, buscando uma conscientização da população. Porque, gente, aonde dói mais no corpo humano? No bolso. Então, eu busco estabelecer uma contraprestação, um valor a ser pago, para que eu possa aí garantir uma racionalização, uma conscientização dessa população no que diz respeito ao uso e o proveito dos recursos ambientais. Então, a título de exemplo, eu tenho aí o pagamento pelo uso de recursos hídricos enquanto instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Agora, de uma forma geral, quando eu olho para esse princípio, o que eu estou buscando, na verdade, é evitar uma hiperexploração daquele recurso dotado de escassez a um custo zero. Tranquilo? Racionalizando a conduta daquela pessoa física ou jurídica que está utilizando o recurso ambiental que é de natureza difusa, de titularidade, perdão, difusa. Tranquilo? Então, esse basicamente é o princípio do usuário pagador. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o princípio do protetor recebedor. Esse princípio, ele foi previsto, tá? Inicialmente no nosso microsistema normativo, no artigo 6º, inciso 2º, da Lei 12.305 de 2010, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esse princípio, ele está atrelado à ideia de que toda e qualquer pessoa física ou jurídica que prestar um serviço em prol da tutela e proteção do meio ambiente, por esses serviços deve receber uma contraprestação. Deve ser paga por esses serviços em prol do meio ambiente que foram prestados. E aí o grande questionamento era, e sempre foi, e agora não tem por que existir, se esse pagamento efetivamente tinha que ser pecúnia, ou se esse benefício poderia ser um benefício de outra modalidade, não pecuniário. Então, esse princípio ele tem relação
com a ideia de pagamento por serviços ambientais. Aquele que presta um serviço em prol do meio ambiente acaba recebendo um pagamento por esses serviços, e a pergunta é qual é a natureza desse pagamento. E aí, em 2021, nós tivemos o advento da Lei 14.119, que estabeleceu a Política Nacional de Pagamento pelos Serviços Ambientais. E lá no seu artigo 3º, essa lei trouxe as modalidades de pagamento. E aí a gente passou a identificar de forma clara e evidente que o pagamento pelo serviço ambiental ele não é apenas monetário, ele não é apenas em pecúnia. É perfeitamente possível a adoção de outras formas de pagamento. Por exemplo, cotas de reserva ambiental. Nós temos, por exemplo, né, a transferência de tecnologia, transferência de serviços. Então, na verdade, se cair na prova de vocês, esse pagamento não necessariamente é monetário, em pecúnia. Então, esse é o princípio do protetor-recebedor. Aquele que promove, né, desenvolve, presta um serviço em prol do meio ambiente, acaba protegendo o meio ambiente né, por via de consequência, em contrapartida vai receber um determinado benefício, um determinado pagamento pelo serviço prestado, que hoje, após o advento da Lei 14.119 de 2021, não é apenas de natureza monetária. Beleza? Tranquilo? Pois bem, eu preciso ainda falar com vocês pelo menos 2 grandes princípios, que é o princípio da função socioambiental da propriedade e ainda o princípio democrático ou de participação. O princípio da função socioambiental da propriedade, ele representa um gênero, do qual são espécies o princípio da função socioambiental da propriedade urbana e o princípio da função socioambiental da propriedade rural. Todos eles previstos constitucionalmente. Mas qual é a ideia desse princípio? A ideia desse princípio é compatibilizar o interesse privado, o interesse particular de propriedade, com os interesses de tutela e proteção do meio ambiente. O alcance é o equilíbrio ecológico exigido lá no artigo 225, caput da Constituição. Ou seja, ele busca dizer que o direito de propriedade ele não é absoluto. O meu direito de propriedade, ele hoje apresenta uma vertente ecológica, uma dimensão ecológica. Daí porque eu preciso respeitar algumas balizas constitucionais em matéria de proteção ao meio ambiente para que eu possa, de fato, exercer o meu direito de propriedade. Então, vejam bem, o direito de propriedade, ele não é absoluto, ele acaba hoje também sofrendo limitações de dimensões ecológicas, tá? De natureza ecológica. E por isso eu falo em princípio da função socioambiental da propriedade urbana e da propriedade rural. O princípio da função socioambiental da propriedade urbana, ele tem disposição lá na política urbana, a partir do artigo 182, que vai dizer para a gente que a função socioambiental da propriedade urbana ela estará sendo cumprida quando observadas as principais determinações e ordenações constantes do plano diretor, que é aquele instrumento básico de expansão e desenvolvimento urbano. Então, na verdade, a minha propriedade urbana, ela cumpre a sua função socioambiental quando ela respeita as determinações constantes do plano diretor. Por outro lado, o princípio da função socioambiental da propriedade rural é aquele que dispõe que, na exploração econômica da minha propriedade rural, eu preciso observar regras de tutela e proteção do meio ambiente. Eu preciso proteger o meio ambiente e os recursos naturais. Tudo bem? Isso está lá no artigo 186 e incisos da Constituição Federal. Então, não confundam as duas espécies desse princípio. E, por fim, o princípio da participação ou princípio democrático ou princípio de participação cidadã ou democrático. Esse princípio, ele basicamente busca retirar a população da figura de mero espectador e trazer a população para o debate sobre políticas públicas
o desenvolvimento de políticas públicas, a criação de políticas públicas ambientais e até mesmo a execução dessas políticas públicas ambientais. E por que isso? Porque a população, lá nos termos do artigo 225 caput, ela tem um dever genérico de proteger e preservar o meio ambiente para presente e futuras gerações. Então, ela não pode apenas ficar na situação, na hipótese de mero espectador, ela tem que participar efetivamente da tutela ambiental, da proteção ao meio ambiente. E essa proteção, ela parte do pressuposto que a população ela vai estar inserida no debate enquanto estiverem sendo desenvolvidas políticas públicas de proteção ao meio ambiente, na própria execução dessas políticas públicas. Então, esse é o princípio da participação. É aquele que faz com que a população efetivamente participe da vida na tutela, proteção e proteção do meio ambiente, na vida do que diz respeito ao meio ambiente. Só que para a gente poder tirar a população de espectador, trazer a população para o debate, eu tenho que observar dois subprincípios, pelo menos dois subprincípios. O primeiro deles é o subprincípio da informação. Eu preciso informar a população para que a população, de fato, possa participar efetivamente do debate. Essa informação, ela precisa ser transparente. Esse princípio da informação tem relação direta com a transparência. Daí porque falar em transparência reativa, né, como o próprio STJ assim também já veio discutindo, e que a gente vai falar isso lá numa outra aula. Mas a verdade é que essa informação precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser traduzida em uma linguagem de fácil acesso para que eu permita à população discutir os assuntos inerentes à tutela e proteção do meio ambiente. E além do princípio ou subprincípio da informação, eu tenho o subprincípio da educação, que deve ser promovida, segundo a Constituição Federal, previsto lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, em todos os níveis de ensino, né? Então, a gente tem uma lei de Política Nacional de Educação Ambiental, e que promove, portanto, essa educação populacional. O que pode, o que não pode, qual é a importância de se tutelar e proteger o meio ambiente para a saúde humana, né, para a própria existência da vida humana, da vida animal, de uma forma geral. Então, a gente tem esses dois subprincípios. Esse princípio da informação, esse princípio da participação, ou também conhecido como democrático ou de participação cidadã, ele está também relacionado à Lei de Acesso à Informação Ambiental, ou seja, uma lei que proporciona à população o acesso às informações ambientais constantes dos órgãos e entidades autárquicas que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 10.650 de 2003. Essa Lei 10.650 de 2003, portanto, é a lei que promove a possibilidade da população ter acesso às informações ambientais constantes do banco de dados dos órgãos e entidades autárquicas ambientais existentes. Beleza? Então, basicamente, esse é o princípio da participação. Agora, de forma prática, como é que eu consigo evidenciar esse princípio de direito ambiental, o princípio da participação? Eu posso buscar a aplicação desse princípio na esfera legislativa, por meio, por exemplo, da iniciativa popular. Eu posso buscar a aplicação desse princípio na esfera judiciária, ou na esfera, né, no judicial, no poder judiciário, na esfera judicial, no sentido de, por exemplo, ser possível a promoção de uma ação popular, e ainda eu também tenho esse princípio de forma prática sendo aplicada na esfera administrativa, como, por exemplo, a participação da população em audiências públicas. Quando vocês estudarem comigo licenciamento ambiental, vocês vão perceber que existe uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que, em função do seu poder normativo, edita, né, atos normativos, dentre os quais está a resolução CONAMA. E uma das suas resoluções é a resolução 09 de 87. Essa resolução 09 de 87, ela estabelece a
audiência pública para a apresentação do relatório de impacto sobre o meio ambiente de um determinado empreendimento ou atividade que está sendo licenciado. Então, ela vai possibilitar que a população ela participe desse debate, dessas deliberações, ainda que de forma não vinculante, mas ela vai potencializar essa participação. Então, visto esse princípio, e eu já falo aqui para vocês que nós teremos outros princípios, né, que serão vistos ao longo do módulo, como, por exemplo, o princípio da cooperação, como, por exemplo, o princípio da vedação ao retrocesso, mas que, como são princípios mais específicos, eu vou buscar trabalhar dentro de um assunto específico para a gente poder potencializar ainda mais o estudo de vocês. Tudo bem? Bom, a gente fica por aqui e a gente volta numa próxima aula para discutir um outro tema sobre direito ambiental. Até lá!